Você vai ver agora um corte de mais uma das aulas e das lives que nós temos aqui no canal do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente sempre traz profissionais que têm conexões reais com o mercado, que têm atuação permanente e que vivem no seu dia a dia o estado da prática. Então acompanha comigo até o final. Só que o dimensionamento através de prova de carga, ele é eu digo que ele ainda é um sonho, porque a gente não consegue levar um equipamento para a obra, para fazer uma estaca piloto, esse equipamento sai, a gente ensaia, depois faz o projeto para o equipamento de cravar. Então, isso aí são poucas obras que a gente consegue fazer isso. A gente só consegue fazer isso em obras em que a gente tem várias torres, por exemplo, e eu estou executando a primeira torre que dimensionei a partir de sondagens, e aí eu aproveito para fazer prova de carga em outras, nas próximas torres, e assim, executo a primeira, e nas outras torres eu dimensiono a partir de prova de carga. Aí funciona, beleza. Mas levar o equipamento para uma obra de uma torre para fazer isso ainda é um sonho. Então, a maioria das obras, a gente acaba por fazer o dimensionamento por método semi-empírico. Tá? Então, com base em sondagens, eu calculo resistência lateral, resistência de ponta das estacas. Ok? Existe uma dezena de métodos aí sendo utilizados, tá? Mas todos eles vão trabalhar mais ou menos da seguinte forma. A resistência lateral é um coeficiente, que eu chamei de R minúsculo L aí, vezes a área lateral, e a resistência de ponta é também um coeficiente vezes a área de ponta. O que muda de método para método é como se chega a esse coeficiente, ok? Então, a formulação da resistência do estaca é o seguinte, RL vezes AL e RP vezes AP. Isso eu me arrisco dizer que para qualquer método que a gente vá utilizar, certo? E aí só um detalhe que a gente pode imaginar que toda a discussão vai estar, ou toda a variação vai estar aqui em cima desse RL, desse RP, que é o que muda de método para método, mas a área lateral e a área de ponta, ela também merece uma certa atenção, tá? Eu vou passar rapidamente por ela. Obviamente, no estaca circular, a área é πd2 sobre 4, mas no estaca centrifugada, por exemplo, em que o miolo é vazado, a área também é πd2 sobre 4. A área não é a área de concreto, a área é a área total, porque ela acaba embuchando o solo nessa parte central dela e você acaba pressionando o solo com esse diâmetro externo. Então, a área que você utiliza para resistência de ponta é a área total e a área que você utiliza para atrito lateral é a área externa, tá? Então, você tem a vantagem de utilizar a área total, mas para atrito lateral você não usa essa área interna, é só a área externa da estaca. E a área de ponta é a área total. Na estaca pré-moldada, obviamente, a área é quadrada e o atrito lateral é o perímetro dela. E no perfil metálico, aí você tem que ter, aí entra um pouco da experiência do geotécnico, porque ele mobiliza uma área entre a área efetiva de aço e a área total. Tá? Então, normalmente é uma área intermediária entre essas duas. Tá? Então, ele arrasta, o terreno que ele arrasta é alguma coisa mais ou menos assim. E aí vai depender muito do tipo de terreno. Então, esse dimensionamento vai muito da experiência do geotécnico. E o atrito lateral, normalmente, ele é considerado só nas mesas, tá? Só essa área, mais essa área. Então, assim, o cálculo dessas áreas, ele nem sempre é tão intuitivo quanto poderia parecer num primeiro momento. A estaca descontínua é D2 sobre 4, e a estaca raiz, a ferramenta de perfuração sempre é menor do que a própria estaca. Por exemplo, a estaca raiz de 400 milímetros ela é perfurada com um tubo de 350. Por quê? Porque a água ela circula por dentro desse tubo e sai e retorna por fora desse tubo. E isso é que dá o comprimento, o diâmetro final dela. Mas no momento de dimensionar a estaca, você considera somente o tubo, né? Então, você sempre dimensiona pelo tamanho da ferramenta
de perfuração. E, por fim, a estaca Frank, ela tem um modelo, uma formulação aí especial para a ponta, para calcular, para estimar o volume dessa ponta, essa formulação aí um pouco mais complexa, mas está aí para quem tiver curiosidade. Ok? E aí a gente tem que calcular os segmentos, né? O atrito lateral ele é calculado a cada metro, tá? Então, a resistência de ponta ela é calculada só na ponta e o atrito lateral é calculado a cada metro. Por que a cada metro? Porque, normalmente, eu tenho informação a cada metro. A cada metro eu tenho um SPT. Então, para cada metro, eu tenho uma informação diferente. Eu tenho como calcular o atrito correspondente àquela profundidade, certo? Então, essa componente aqui, ela vira um somatório metro a metro, tá? O U aqui é o perímetro, que ele não varia, tá? Com a profundidade. E aqui é um somatório com o delta L, que normalmente isso daqui é 1 metro. Ok? Então, por aqui eu estou fazendo de uma forma genérica, eu estou avançando o máximo possível que eu possa avançar para que a gente englobe todos os métodos, tá? Então, isso daqui vale ainda para todos os métodos. E por que eu falo todos os métodos? Porque eu selecionei aqui 7 métodos, são 7 dos mais usados métodos aqui no Brasil, todos eles do milênio passado, né? E aí alguns se aplicam a só uma solução. Por exemplo, o método Cabral Antunes é um método que ele desenvolveu exclusivamente para a estaca hélice contínua, como esse do Alonso de 1996, e tem métodos como do professor Ock e professor Veloso, que se aplicam a 7 tipos de estacas. Tá? Método de Quaresma aqui para 5 tipos de estacas. Então, assim, a gente tem vários métodos. E nisso aqui a norma não entra. A norma diz que você escolha um método consagrado. E qual é o risco disso daqui? O risco disso daqui, esse aqui é um material feito pelo professor Alfran, professor Nóbrega e professor Marcos Porto, em 2011, em que eles calcularam uma estaca de 250 milímetros por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 métodos, tá? Calcularam essa estaca por 9 métodos. E tiveram aqui resultados que foram de 67,3 toneladas a 113,7 toneladas, por diversos métodos. E aí, qual eles vão usar? Vão usar a média? Vão usar o maior? Vão usar o menor? Como definir qual método usar? Todos esses métodos, esses que eles utilizaram aí, esses que eu citei aqui, eles são métodos consagrados da mecânica de solos. Eles estão aí há 50 anos. O método Ock Veloso está aí há 50 anos, 1975. São métodos que se perpetuaram na nossa geotecnia porque são bons, porque deram certo ou dão certo agora, em algum momento, para algumas situações e em alguns locais. Esse aqui já foi um estudo que eu fiz, aqui está datado de 2022. Uma estaca pré-moldada de concreto com 8 metros de 300 milímetros de diâmetro, tá? E aí esse aqui é um programazinho que a gente tem, e ele dá aqui a resistência lateral, resistência de ponta, a resistência total, e quanto seria a carga dela pela norma, tá? A 6122, que ele simplesmente divide a total por 2, e pelo autor, que tem alguns autores que são um pouco mais restritos do que a 6122. E aí a gente chega a resultados de 42,9 e de 100,6. Mesma situação. E o programa ainda induz um pouco aqui a gente a uma solução que eu discordo totalmente, mas que tem gente que coloca isso em relatório, que é trabalhar com a média
de vários métodos, né? E isso aí talvez seja um atestado de que você não sabe o que é que está fazendo, né? Porque aí você tem um resultado que dá 42, outro dá 100, você vai trabalhar com 66. Assim, então, é importante a gente saber, eu estou quase acabando, 10 minutos. É importante a gente saber como são feitos esses métodos, né? Então, assim, eles são menos teoria e mais empirismo. O que é que eu quero dizer? Diferente dos métodos de fundação direta, que eles utilizam realmente mecânica dos solos, é um método teórico, né? Onde ele usa ângulos de atrito, as teorias da elasticidade. Esses métodos aqui, o que eles trabalham eles supõem algumas formulações e vão aferindo com base em provas de carga, né? Então, eles trabalham com alguns, basicamente, tem duas variáveis. As variáveis, elas são de acordo com o tipo de estaca e de acordo com o tipo de solo, e tem o SPT. Então, o SPT varia, o tipo de estaca vai variar um coeficiente e o tipo de solo vai variar outro coeficiente. Com isso, eles fazem uma primeira expectativa e aí tem, por exemplo, 10 provas de carga. E aí eles vão afinando o método a partir de provas de carga. E quando eles acham que o método tá bem afinado, eles começam a fazer previsão de resultados para mais provas de carga, né? E aí, quando o método começa a prever com uma precisão aceitável, eles passam a divulgar o método, começam a defender em congressos, e se o método for realmente eficiente, ele passa a ganhar força, né? Só que a maioria desses métodos foram feitos na década de 70, 80, 90, em Rio e São Paulo, em Minas Gerais, talvez ali, na UNB, e a gente traz para Fortaleza, traz para São Luís, traz para o Maranhão, traz para Manaus, para terrenos totalmente diferentes. Ou para classificações totalmente diferentes, né? Você utiliza a sondagem que você classifica de uma forma diferente. Então, não posso... o método ele pode ser perfeito para uma realidade diferente. Então, o que o professor Aoki, lá em Campinas, em 1975, chamou de uma areia argilosa, um silt arenoso, pode ser diferente do que a gente está recebendo hoje aqui no relatório de sondagem. E aí as características são diferentes. Então, assim, mais uma vez, reforçando o que o professor Enzo falou da experiência local. A gente tem que conhecer esses métodos e entender o que é que funciona melhor para o nosso solo. Então, assim, quando você pega resultados como esse daqui, a gente trabalha há 20 anos fazendo projeto, fazendo execução e fazendo prova de carga. Então, a gente sabe se o que está acontecendo aqui é isso daqui, é isso daqui, é isso daqui ou é isso daqui. Porque aconteceu 1, 2, 10, 20 vezes mais para isso daqui. O que não quer dizer que o outro resultado esteja errado ou esteja equivocado, que o método seja ruim. Ele apenas, como é um método empírico, ele não se adequou, ele não casou com o nosso solo, com a nossa execução, não casou. Então, assim, aqui, eu digo na região Nordeste, Fortaleza, principalmente Fortaleza, Natal e São Luís. Teresina até um pouco diferente. O interior da Bahia também acaba que pega
isso daqui. A gente tem utilizado método Ock Veloso para estaca Frank, estaca metálica, estaca pré-moldada e estaca escavada. Método Cabral e Antunes para hélice contínua. E método Davi Cabral para estaca raiz. E ainda com um trabalho que eu fiz em 2003, em cima do Cabral e Antunes, onde a gente aumentou em 20% todos os coeficientes relativos à areia. Por quê? Porque a gente começou a fazer prova de carga em estacas em areia e a gente via que não mobilizava. Praticamente toda vez que a gente tinha uma estaca dimensionada e executada em areia, ia se fazer a prova de carga, o resultado dela era praticamente não deformava nada. Não deformava nada. E aí a gente viu que as estacas para as areias de Fortaleza, estacas basicamente todas feitas em dunas, elas estavam subdimensionadas, ou seja, elas podiam ter um comprimento menor ou uma carga maior. E aí depois, conversando em congresso, viu que nenhum desses métodos, principalmente o Cabral e Antunes, que a gente vinha utilizando, ele não tinha estudado nenhum estaque executado nesse tipo de terreno. E aí a gente aumentou e ajustou o método para dar essa regionalidade ao método. E aí, gostou? Quer ir ainda mais profundo nesse assunto, entender mais estrutura de concreto armado e protendido, aprender a projetar casas e prédios? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós estamos com inscrições abertas para pré-matrícula na pós-graduação, nosso curso de especialização em estrutura de concreto armado e protendido. Eu vou deixar um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Vai lá, faz tua pré-matrícula que alguém aqui, algum coordenador pedagógico do nosso time vai entrar em contato com você. A gente se vê!